Existe uma fotografia que nunca deveria ter sido tirada. Marilyn Monroe aparece sentada em uma cadeira de metal, dentro de um quarto sem janelas, com as mãos cruzadas sobre o colo. Ela não está sorrindo, os olhos fixos em algum ponto além da câmera. Aquela imagem foi encontrada décadas depois, escondida em um envelope pardo, sem data, sem assinatura. E o que ela revela sobre os últimos dias da atriz mais desejada do mundo pode mudar tudo o que você pensa que sabe sobre sua morte. Agosto de 1962. Los Angeles sufoca sobre uma onda de calor. Marilyn Monroe está sozinha em sua casa em Brentwood. Oficialmente, ela vive seus últimos dias de vida. Mas o que aconteceu entre a noite de 3 de agosto e a madrugada de 5 nunca foi completamente explicado. As versões oficiais se contradizem, testemunhas mudam seus depoimentos. E há um detalhe que ninguém conseguiu apagar. Marilyn fez 3 ligações telefônicas naquela noite, 3 chamadas que duraram mais de 20 minutos cada. Para quem ela estava falando? E por que todos os registros dessas ligações desapareceram dos arquivos da companhia telefônica? A resposta pode estar em algo que aconteceu 2 meses antes. Em junho daquele ano, Marilyn foi internada discretamente em uma clínica psiquiátrica particular em Westwood. Ninguém sabia, nem mesmo seus amigos mais próximos. O motivo oficial: exaustão nervosa. Mas os documentos médicos daquela internação, obtidos anos depois por um jornalista investigativo, revelam algo perturbador. Marilyn não estava apenas cansada, ela estava aterrorizada. Nas sessões com o psiquiatra, ela repetia a mesma frase, sempre em voz baixa, quase um sussurro. Eles estão me observando. Eles sabem o que eu sei. Quem eram eles? E o que exatamente Marilyn sabia? Durante aquele verão, a atriz estava no centro de uma teia política e sentimental que envolvia os 2 homens mais poderosos da América, o presidente John Kennedy e seu irmão, o procurador-geral Robert Kennedy. Os rumores sobre os casos amorosos já circulavam nos bastidores de Hollywood, mas o que poucos sabiam é que Marilyn havia começado a manter um diário, um caderno vermelho de capa dura, onde anotava conversas, nomes, datas. Segundo testemunhas próximas, ela escrevia tudo o que ouvia durante os encontros íntimos, detalhes sobre operações secretas, nomes de agentes, planos que nunca deveriam ter sido mencionados fora das salas blindadas da Casa Branca. E aquele caderno desapareceu na noite em que Marilyn morreu. Agora, pense com sinceridade. Se você descobrisse segredos que poderiam destruir carreiras, abalar governos e colocar sua própria vida em risco, o que você faria? Guardaria silêncio ou tentaria usar aquilo como proteção? Marilyn escolheu a segunda opção, e isso pode ter sido seu maior erro. Nas semanas que antecederam sua morte, ela começou a agir de maneira estranha, cancelava compromissos sem aviso, mudava de residência temporariamente, dormia na casa de amigos. Em uma ocasião, ligou para sua maquiadora às 3 da manhã, dizendo que havia percebido um carro preto estacionado em frente à sua casa por horas. Quando a polícia foi chamada, o veículo já tinha desaparecido. Nenhum registro foi feito, nenhuma investigação foi aberta, como se nada tivesse acontecido. Mas algo estava acontecendo. Nos bastidores do poder, a situação de Marilyn havia se tornado um problema de segurança nacional. Segundo documentos desclassificados da CIA, décadas depois, a atriz estava sob vigilância. Seus telefonemas eram grampeados, sua correspondência interceptada. E há menção em um memorando interno datado de julho de 62 sobre a necessidade. Existe uma fotografia que nunca deveria ter sido tirada. Marilyn Monroe aparece sentada em uma cadeira de metal, dentro de um quarto sem janelas, com as mãos cruzadas sobre o colo. Ela não está sorrindo, os olhos fixos em algum ponto além da câmera. Aquela imagem foi encontrada décadas depois, escondida em um envelope pardo, sem data, sem assinatura. E o que ela revela sobre os últimos dias da atriz mais desejada do mundo pode mudar tudo o que você pensa que sabe sobre sua morte. Agosto de 1962. Los Angeles sufoca sobre uma onda de calor.
Marilyn Monroe está sozinha em sua casa em Brentwood. Oficialmente, ela vive seus últimos dias de vida. Mas o que aconteceu entre a noite de 3 de agosto e a madrugada de 5 nunca foi completamente explicado. As versões oficiais se contradizem, testemunhas mudam seus depoimentos. E há um detalhe que ninguém conseguiu apagar. Marilyn fez 3 ligações telefônicas naquela noite. 3 chamadas que duraram mais de 20 minutos cada. Para quem ela estava falando? E por que todos os registros dessas ligações desapareceram dos arquivos da companhia telefônica? A resposta pode estar em algo que aconteceu 2 meses antes. Em junho daquele ano, Marilyn foi internada discretamente em uma clínica psiquiátrica particular em Westwood. Ninguém sabia, nem mesmo seus amigos mais próximos. O motivo oficial: exaustão nervosa. Mas os documentos médicos daquela internação, obtidos anos depois por um jornalista investigativo, revelam algo perturbador. Marilyn não estava apenas cansada, ela estava aterrorizada. Nas sessões com o psiquiatra, ela repetia a mesma frase, sempre em voz baixa, quase um sussurro. Eles estão me observando. Eles sabem o que eu sei. Quem eram eles? E o que exatamente Marilyn sabia? Durante aquele verão, a atriz estava no centro de uma teia política e sentimental que envolvia os 2 homens mais poderosos da América, o presidente John Kennedy e seu irmão, o procurador-geral Robert Kennedy. Os rumores sobre os casos amorosos já circulavam nos bastidores de Hollywood, mas o que poucos sabiam é que Marilyn havia começado a manter um diário, um caderno vermelho de capa dura, onde anotava conversas, nomes, datas. Segundo testemunhas próximas, ela escrevia tudo o que ouvia durante os encontros íntimos, detalhes sobre operações secretas, nomes de agentes, planos que nunca deveriam ter sido mencionados fora das salas blindadas da Casa Branca. E aquele caderno desapareceu na noite em que Marilyn morreu. Agora, pense com sinceridade. Se você descobrisse segredos que poderiam destruir carreiras, abalar governos e colocar sua própria vida em risco, o que você faria? Guardaria silêncio ou tentaria usar aquilo como proteção? Marilyn escolheu a segunda opção, e isso pode ter sido seu maior erro. Nas semanas que antecederam sua morte, ela começou a agir de maneira estranha, cancelava compromissos sem aviso, mudava de residência temporariamente, dormia na casa de amigos. Em uma ocasião, ligou para sua maquiadora às 3 da manhã, dizendo que havia percebido um carro preto estacionado em frente à sua casa por horas. Quando a polícia foi chamada, o veículo já tinha desaparecido. Nenhum registro foi feito, nenhuma investigação foi aberta, como se nada tivesse acontecido. Mas algo estava acontecendo. Nos bastidores do poder, a situação de Marilyn havia se tornado um problema de segurança nacional. Segundo documentos desclassificados da CIA, décadas depois, a atriz estava sob vigilância. Seus telefonemas eram grampeados, sua correspondência interceptada. E há menção em um memorando interno datado de julho de 62 sobre a necessidade de conter uma possível exposição comprometedora, envolvendo figuras de alto escalão. O nome de Marilyn não aparece explicitamente, mas o código usado para identificá-la, Alvo Fênix, estava circulado em vermelho. Então, veio a noite de 4 de agosto. Marilyn estava agitada. Ela ligou para seu psiquiatra, Ralph Greenson, pedindo que ele fosse até sua casa. Greenson chegou por volta das 7 da noite e permaneceu com ela por quase 2 horas. Quando saiu, disse à governanta, Eunice Murray, que Marilyn estava calma e que iria dormir. Mas Eunice notou algo estranho. As luzes do quarto de Marilyn continuaram acesas durante toda a noite. Ela podia ver o reflexo sobre a porta, e por volta da meia-noite ouviu vozes de homens, dentro da casa. Eunice nunca conseguiu explicar quem eram aqueles homens, ou como entraram, ou por que ela não abriu a porta do quarto para verificar. Apenas disse anos depois, em uma entrevista gravada pouco antes de sua morte, eu sabia que não deveria perguntar, eu sabia que era melhor não ver. Às 3:30 da manhã, Eunice finalmente chamou Greenson de volta. Quando o psiquiatra chegou, arrombou a janela do quarto e encontrou Marilyn deitada na cama, nua,
com o telefone na mão, morta. A polícia foi chamada às 4h25 da manhã, mas há testemunhas que afirmam ter visto uma ambulância deixando a propriedade horas antes da chegada oficial das autoridades. Uma ambulância que nunca foi registrada, um resgate que nunca constou nos relatórios. E o caderno vermelho? Nunca foi encontrado. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Sei que essa história é difícil de ouvir, mas o que vou revelar agora é o detalhe que foi enterrado mais fundo do que qualquer outro, o segredo que explica por que tantas pessoas mentiram durante tantos anos. 3 dias antes de morrer, Marilyn Monroe tentou marcar uma entrevista coletiva. Ela queria falar publicamente, denunciar, expor tudo. Seu advogado foi categórico: seria suicídio profissional. Mas Marilyn não estava preocupada com a carreira, ela estava preocupada com a própria